Agora eu quero te convidar para o que você está fazendo. Chegou um momento que muita gente ama aqui no Tá Na Hora, né? Que é o momento dos bastidores da política. Você que me acompanha no estado do Amapá, aqui nós temos um quadro, né, dos comentários dos bastidores da política, com um cientista político, um cientista social, é um filósofo, que é o Davidson Cavalcante, comigo aqui na 2, ao vivo, querido. Muito boa noite para você agora. Posso falar, tamo junto? Tamo junto sempre. Uma honra, Cleito. Parabéns. Honra Parabéns pro Grupo Norte de Comunicação. Tá na hora. E vamos lá, vamos destrinchar essa política aí de modo mais descomplicado e com mais tempo aí pro nosso telespectador. Meu amigo, vamos começar pelo seguinte. A gente vive falando dessa questão que esse ano é ano eleitoral. Aqui no estado do Amazonas, muita gente vive querendo apoio do governo do estado. Afinal de contas, a gente sabe que tendo a máquina política, né, você consegue muito maior penetração no eleitorado. Roberto Cidade já mostrou que tem bala na agulha, inclusive bala política, não só dinheiro, né? Mas mesmo assim não é o suficiente para o governador dizer que vai apoiá-lo na possibilidade de se candidatar a prefeito de Manaus. Para quem está acompanhando a gente em casa, presta atenção. Cleito vai lembrar. 2022, o Roberto Cidade foi o eleito com a maior votação da história do Amazonas. É o deputado estadual com a maior votação de todo o estado do Amazonas. Só que tem um pequeno detalhe, o Roberto não fez essa votação em Manaus. Manaus é um território para o Roberto que ele precisa ser conhecido. Quando eu falo Roberto, é Roberto Cidade, é o presidente da Assembleia. Então, sábado, ele fez ali um movimento, era posse de dirigentes, ou seja, quem vai mandar nos partidos, quem comanda os partidos, e ele vai comandar em Manaus, é ele que vai assumir aqui. Logo, tinha muita gente, Cleito, muita gente, eu estive lá, então assim, você via um movimento muito grande, o governador chegou com ele, chegaram suados ali, carregados, e a gente percebe, né, que o Roberto Cidade é sim um cara muito forte. Politicamente, ninguém discute o poder que ele tem, é um cara com bala, é um cara com recurso, então assim, ele tem mesmo esse poder. Mas no interior. Mas... diria que sim, mas eu te falo mais ainda, né? Manaus, principalmente, é onde o Roberto não só precisa ser conhecido pelo povo, mas o Roberto precisa fazer com que os políticos, os caciques, confirmem que ele é o nome certo para disputar a prefeitura de Manaus. Se a gente pegar números, as últimas 13 pesquisas, 8 delas, o Roberto fica em quarto colocado, ou seja, não consegue nem avançar. Por exemplo, o Coronel Menezes, que foi um personagem muito estranho e estava lá, inclusive teve, digamos assim, tratamento de ouro ali pela turma, inclusive pelo governador Wilson Lima. Rapaz, a gente ainda vai ver muito desdobramento nessas histórias aí. Agora, falar em governador Wilson Lima, uma imagem chamou a atenção esta semana. Governador Wilson Lima e seu ex-vice, defensor público Carlos Almeida, lado a lado na posse do defensor público geral. Já é uma reaproximação, possivelmente, Davidson? Ou paz em benefício do povo? Cara, assim, eles passaram muito tempo brigados, né? Foram praticamente aí desde 2020 para cá, eles passaram brigados. Então, assim, o governador e Carlos Almeida, para quem não lembra, o Carlos Almeida, que é defensor público, que inclusive já participou aqui com a gente em alguns quadros, ele foi vice-governador até então. Hoje a cadeira é de Tadeu de Souza. E uma cena foi chocante, porque sexta-feira eles estavam ali conversando, trocando uma ideia, e apareceram juntos sorrindo, cumprimentando, e o vice-governador Carlos Almeida lá no meio. Era a posse do defensor público geral, o Cleito falou agora há pouco, mas falando de política, acho que a gente pode dar um cartão verde para ele, né? Para você, atenção, aqui no programa Tá Na Hora, nós estamos com cartões que vão sinalizar positivamente para a autoridade, né, para o político, ou negativamente para o político. Então, o Davidson Cavalcante dá um cartão aqui na 4, cartão verde, para Wilson Lima e para Carlos Almeida, por se reaproximarem em nome do povo, né? Eu sei o que está acontecendo com esses dois, eu procurei saber, então a gente sabe que eles estão se reaproximando, sim. O Carlos Almeida não decidiu se disputa a eleição esse ano, tá? Então, para você que está acompanhando a gente em casa, os dois que estavam rompidos, brigados, resolveram fazer as pazes. Isso é bom para o povo, porque quem se beneficia é você. Quando os políticos brigam, quem se ferra é a população. Sempre. E sempre é quem está mais embaixo, é o mais vulnerável. É você que não tem asfalto na sua rua, é você que a segurança pública está ruim. Então, isso significa muito, muito esse símbolo. Isso chamou a atenção
do mundo político, porque, afinal de contas, Carlos Almeida, inclusive, foi um ferrenho opositor de Wilson Lima, inclusive denunciava, né, o governo do Amazonas, do qual ele fazia parte, inclusive exonerou, na época, o secretário de Segurança Bonatti. O Wilson teve que voltar, desfazer a exoneração, né, ou seja, foi uma confusão do diabo e hoje está aí, os dois juntos. A política tem aquele velho ditado, né, nada como um dia após o outro, tudo tem seu tempo. Agora, mudando de assunto completamente, tá, gente? O TRE devolveu a possibilidade de Adail Pinheiro se candidatar a isso? Eu tenho uma para te contar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que é de Coari, no mundo político, e eu fui perguntar justamente isso. Será que Coari que é riquíssimo, lá gira dinheiro por causa do petróleo, dos royalties da Petrobras, ou seja, muito dinheiro federal. E aí eu perguntei, será que Adail Pinheiro vai voltar de novo ao comando de Coari? Porque a gente não conhece a história de Coari sem a história de Adail e da família Sim. Pinheiro, né? Então, a gente perguntando, trocando uma figurinha, disseram para mim, é uma grande chance, né? Ou seja, o que eu percebo nesse cenário? Que hoje, para você que está acompanhando a gente em casa, o Cleito conhece muito bem Coari, hoje podemos ter certeza de que com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, Adail Pinheiro pode disputar as eleições esse ano. Ah, mas por que já não é certeza? Porque tem ainda alguns desdobramentos que podem impedir a candidatura, ou ele pode se candidatar, pode ser até eleito e ter um mandato contestado, como foi o filho dele, Adail Pinheiro Filho, na Justiça Eleitoral. Vale lembrar que Adail Pinheiro é investigado, foi condenado por uma série de crimes, inclusive uma operação grande da Polícia Federal. Inclusive pedofilia. Pedofilia, prostituição infantil, além de corrupção, improbidade administrativa, e isso tudo durante o período em que ele foi prefeito de Coari. E agora ele pode voltar novamente. Para mim, é cartão vermelho para o TRE. Não acho uma boa decisão, viu? Opa! Cartão vermelho, então, para Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. É o que elege aqui Davidson Cavalcante por uma decisão dessa. E para entregar o bastão para você, é assim, a gente respeita a decisão da corte, dos nossos desembargadores, juízes, mas para a população, como eu falei, Coari é um município rico, Cleiton, mas é um município que ainda tem muitos problemas. Obrigado, Davidson. Bom revê-lo. Igualmente, Cleiton. Até a próxima, meu mestre. Até a próxima.